o mundo pensa sobre o Brasil? Somos um país pacífico ou um país de guerra? Um país festeiro ou um país que massacrou os seus e massacrou vizinhos? Como que brasileiras e brasileiros são vistos internacionalmente? Como pessoas sensatas, como pessoas frias, como pessoas amigas, como pessoas de festa, como pessoas sensuais? Que imagem é essa que o mundo faz da gente? Por que a gente é o país do futebol, por exemplo? Será que isso é um acidente histórico? Será que isso é uma coisa que aconteceu e as pessoas repararam? Ou essa é uma imagem construída propositalmente? E se ela foi construída para quem? Para quem nos vê de fora ou para quem tá aqui dentro? É uma conversa super legal para se ter, que exige aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, alguém muito capaz de discutir qual o papel da diplomacia internacional brasileira para a imagem que fazem da gente, que é o Davison Belém Lopes, que é professor de política internacional e comparada da UFMG e, entre vários cargos e centros internacionais, foi pesquisador visitante do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford, é autor e organizador de mais de 10 obras, como essa aqui que a gente vai discutir, que é de Bonifácio Amorim, Elementos de uma Teoria Social da Política Externa Brasileira. Bora ter essa conversa e mudar a nossa visão sobre o Brasil e a visão do mundo que tem sobre a gente com ele. E antes de partir para essa conversa, esse episódio também tem o apoio da Insider, que está dando 15% de desconto com o nosso cupom ATILA, que somado aos descontos do site pode dar até 50% off na Black Friday Insider, que é inteligente até no preço. Eu tô de olho nas Tech T-shirt Heavy, como essa que eu tô usando aqui, e no Future Shorts, porque como eu sempre tô viajando, eu adoro como as camisetas têm ação anti-odor e as roupas desamassam no corpo, então dá pra levar poucas peças na mala pequena que eu não preciso despachar, aí eu não me preocupo nem com elas amassarem e ainda fico com uma roupa confortável a viagem toda. E se você quiser aproveitar o melhor das promoções antes das peças que você quer acabarem, entra no grupo de WhatsApp da Insider. O link tá na descrição do vídeo. Boas compras. Davison, antes de tudo, obrigado de novo pelo privilégio, por mais uma conversa aqui. Foi tão marcante, tão legal a conversa que a gente teve que eu estou inaugurando contigo a reconvocação de um participante e no intervalo curtíssimo aqui para a gente conversar sobre mais assunto pertinente, o que para mim atesta muito sobre o quão acessível você é em todos os sentidos da conversa e como pessoa e o quão envolvente foi o assunto que a gente teve e outros que a gente pode ter por aqui. Então, obrigado por ser uma pessoa tão interessante e tão acessível, antes de tudo. E para introduzir a pergunta e o tema aqui, a gente está vivendo um período de muitos ataques, de relações internacionais mesmo, né? Para falar diretamente do caso do Brasil, ataques ao nosso sistema judiciário por um presidente americano, que foi a única, né, menção em todo o tarifaço do Trump, todas as citações de por que estão tarifando ou não os países, por mais esdrúxulas que sejam as desculpas sempre, que não batam uma coisa com outra, o nosso caso foi singular, porque foi a única cartinha que ele passou, nomeando pessoas e falando, olha, por causa disso, dessa pessoa, eu vou atacar isso, e estão vindo outras sanções junto, outros ataques, outros questionamentos, o sistema financeiro que a gente tem aqui, ao PIX, ao sistema judiciário, o fato de estar condenando quem promoveu golpe no país e quem foi corrupto, que fala muito sobre o que querem manter lá fora, né? E outras coisas mais. E é uma situação onde me parece, como leigo, que mais do que nunca a imagem que o Brasil fez lá fora se torna extremamente necessária. Ela dá no nosso caso, um adianto de posições favoráveis ou desfavoráveis de outros países, de outras nações, para quem tem apoio. Uma coisa é, sei lá, Estados Unidos e China disputando interesse, e a China falando, vou comprar o que os Estados Unidos não comprarem. Aí ok, eu entendo a disputa entre eles. Mas os outros países no meio do caminho, que interferem, intercedem, se dizem preocupados ou não, ou fazem as coisas, estão fazendo isso por outras coisas que não só essa pressão financeira. E eu não tinha noção do que é soft power, do que é essa imagem internacional, até eu sair do país. Eu, quando fui trabalhar fora, assim que eu falava que eu era brasileiro, universalmente, eu não lembro de uma situação, talvez por estar como um trabalhador qualificado, contratado, com visto, né, não estar como imigrante ilegal, e tenho certeza que brasileiros em outras condições, pelo resto do mundo, vão ter outras experiências, mas a minha, como alguém que estava ali despreocupado, foi universalmente boa. Assim, não teve uma pessoa que não me perguntou de onde eu era, eu falei Brasil, e não sorriu e fez algum comentário legal sobre o Brasil. O básico de qualquer prestador de serviço, de qualquer pessoa que está te atendendo ou fazendo alguma coisa, ou taxista, ou sei lá, futebol.
E gerações diferentes, assim, um fala do Ronaldo, outro fala do Pelé, outro fala do Ronaldinho, outro fala do Neymar, cada um fala de um ponto, assim. E outras coisas, música, novela, café, enfim, tem várias pontes diferentes, mas a experiência universal é essa. Falou que é do Brasil, a pessoa sorri, te atende bem, conversa, fala de alguma coisa. E eu sempre achei isso curioso, assim, sempre achei isso como uma sorte, uma coincidência, uma coisa legal que acontece. E até ter a conversa com você, não tinha noção de quanto trabalho tem por trás de uma situação dessa. Dessa imagem que o Brasil tem hoje lá fora de ser um país legal, um país bom de futebol, um país pacífico, um país de gente que gosta de festa, que é calorosa, que é receptiva. Então, para começar essa pergunta e para já começar tratando, né, do seu material e do que você entende, como que a gente começa a ter essa imagem internacional que nos traz hoje ônus e bônus? Obrigado, primeiramente, pela introdução tão gentil. Quando você me convida, você me convoca, de fato, uma alegria estar aqui de novo. E fico verdadeiramente honrado de abrir essa modalidade de dobradinha, né? Voltar Dobradinho. ao programa. Tem um emaranhado de questões aí muito interessante. E como o Brasil constrói essa imagem de ser um país que, na pior hipótese, é um país neutro, mas na melhor hipótese é um país que, de fato, abre portas para os seus cidadãos e que evoca uma certa simpatia, né, bons sentimentos mundo afora. Eu acho que você tocou em vários pontos aí que são importantes. Primeiro, eu acho que é bom pensar em como o Brasil constrói essa imagem, porque isso é construído, não vem ao natural. Não se trata de uma essência do brasileiro, do tipo nasceu no território nacional brasileiro, o indivíduo se torna gostável. Não é disso que se trata. É uma construção de reputação que passa pelo trabalho bicentenário de uma chancelaria que eu entendo que tem muito mérito nesse processo. Estou falando do Itamaraty, que passou a existir em 1823 como tal. Ou seja, a gente está falando de um órgão de Estado que tem praticamente a mesma idade do Brasil independente. É verdade. 1822, um ano depois, 1823, o Itamaraty já existia como estrutura burocrática. E eu acho que esse corpo diplomático brasileiro foi largamente responsável por construir para nós essa imagem que evoca essa bem-querença, né, que você ilustrou bem na tua pergunta. É interessante porque o Brasil, no século XIX, nas primeiras décadas de vida do Estado independente, o Brasil se envolveu em várias guerras na região. Lá na Bacia do Prata, com a Argentina, por exemplo, ou, e o caso mais grave é esse, a sangrenta Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que dizimou uma parcela grande da população paraguaia. Então, o Brasil do século XIX está longe desse perfil pacifista, era um país guerreiro, um país que tentou se estabelecer na região no muque, no braço. Agora, a partir da virada do século XIX para o século XX, aí me parece que os canais diplomáticos prevalecem. Então é quando o Itamaraty teve que mostrar serviço. E note uma coisa interessante, Átila, do Tratado de Tordesilhas, aquele momento em que Portugal e Espanha dividem o mundo entre si. Achavam que dominariam o planeta Terra. Até o momento presente, o tamanho do Brasil triplica. Sim. Isso é muito interessante, porque assim, na primeira bipartição do mundo, entre as monarquias portuguesa e espanhola, né, o tamanho do Brasil era de mais ou menos 35% em relação ao que é hoje. E esse território enorme que o Brasil ganhou, adquiriu para si, foi sem guerra, né? Em larga medida foi negociação diplomática. O Brasil comprou alguns territórios, o Brasil, por meio de pesquisa histórica, ou conhecimento cartográfico, conhecimento jurídico, o Brasil conseguiu se impor
pela via diplomática. Então isso é muito interessante. Você veja que toda essa faixa do agronegócio, que hoje garante o nosso superávit comercial, isso foi pela via da negociação diplomática. Só fazendo um parênteses aqui, não para você, mas para quem nos ouve, para ser coerente com outros não ficção, diplomático com os países europeus que desenhavam os mapas e massacrando quem vivia nos lugares, né? Só para fazer, né? Foi com muita diplomacia para fora para ser reconhecido o que tomou aqui de quem vivia aqui. Só... Não, isso é importantíssimo. Ótima ressalva. Me permite fazer uma inflexão. Eu acho que isso é construção, portanto, né? Então é um certo artifício. A ideia de país pacífico é quase literalmente para inglês ver. É para fora, né? A gente projeta uma imagem e essa imagem paga dividendos para o Brasil, diplomaticamente. Você sabe que o Brasil, naquela virada do século XIX para o século XX, os tomadores de decisão brasileiros, eles consideraram esses fatores, consideraram, por exemplo, que as Forças Armadas brasileiras, à época Exército e Marinha, não estavam bem equipadas para enfrentar uma guerra contra a Argentina, contra o Chile. Então foi uma opção muito racional a de abraçar essa identidade pacifista nas relações internacionais. Tem uma virada dados de depoimentos chave. recentes dos militares que tentaram dar golpe, dá pra ver a situação acontecendo, assim, tipo, e aí, o Chile tá provocando, como é que a gente... Né, não, vamos negociar, vamos conversar com eles, melhor. Já foi pior, hein? Acredita em mim. Agora o Brasil, pelo menos numericamente, em termos de efetivo, de armamentos, o Brasil prevalece. Na época nem isso, a gente não tinha pessoas, não tinha treinamento, né, know-how, e não tinha capacidade física, né, material para prevalecer. Não era evidente que o Brasil ganharia uma guerra contra os seus vizinhos, mesmo tendo o território que tinha, mas não Talvez tinha todo o justamente resto. por isso, né, para manter um território tão grande com pouca gente. Exato, e era uma obsessão no século XIX. O Império aqui estava muito preocupado com assegurar não só o tamanho do território, mas a integridade dele, né? Que não houvesse fraturas. Porque você olhava para a América Espanhola, se fragmentou toda, né, Átila? Um monte de países ali, um monte de repúblicas. E o Brasil conseguiu, a duras penas, manter a sua unidade territorial, né? Uma série de fatores concorreram para isso, mas o Brasil, ao fim e ao cabo, ele não se fragmentou, né? Não houve uma separação do território. Mas o que eu acho importante dizer, porque aí você trouxe esse ponto de uma certa maneira, trouxe a história de violência do Brasil para a conversa, é que é evidente que o Brasil não se tornou essencialmente um lugar pacífico. Tem muita violência, é um dos países, do ponto de vista doméstico, estou falando aí de indicadores de segurança pública, por exemplo, né? É um dos países mais violentos do mundo, que há, quando você olha assim, índice de homicídios per capita, o Brasil está sempre no topo da região na América Latina, tem algumas das cidades mais violentas na América Latina. Não é o mais, mas habita aquele lugar ali desagradável, né, de país com problemas de segurança pública. Isso é uma coisa que está instalada. Então, foi em meio a muita violência doméstica. Você fez uma referência à dizimação das populações indígenas, que aconteceu em larga escala, e mesmo as revoltas, as convulsões domésticas, tanto lá no Pará, cabanagem, Revolução Farroupilha, contestado, não é? Teve uma série de problemas que foram equacionados frequentemente pela via da brutalidade, ou seja, o poder central sufocou essas manifestações e isso acabou gerando alguma estabilidade para o governante. Mas violência nunca deixou de existir nesse país. Só que a gente fez algo que é interessante, diplomaticamente, que é conseguir criar para nós uma marca de país pacífico e de país que é, em geral, benquisto e bem visto. Mas isso também é verdade. As duas coisas que são tão contraditórias, elas coexistem. Um país que para fora é pacífico, para dentro é violento. Bom, bem a situação, né? A gente
recebe, acho que pessoalmente também, a gente recebe as pessoas para pegar a tradição mineira, né, entuchando comida nelas, mas ao mesmo tempo tem uma violência, tem um limiar para a violência muito baixo, né? Eu tô falando até em situações de convívio, né? Índices de violência contra a mulher, violência contra a criança, contra trans, contra minorias em geral, contra os negros. Enfim, Inaí Lopes está aqui. Por favor, assistam o episódio sobre racismo e como isso foi a base da construção do Brasil, literal, de quem pôs a mão e construiu tudo aqui. Então tem mesmo essa, mesmo em nível, acho que pessoal, né, não só internacional, mas eu não tinha noção do quão intencional foi essa visão internacional. Então foi uma decisão de, bom, ou vamos investir no exército, ou vamos investir na diplomacia, a diplomacia é mais barato, vai dar bons dividendos, vamos colocar mais recurso nisso aqui. Eu acho que assim, não foi algo, claro, tão esquemático, não houve um momento da decisão, mas o conjunto de pequenas decisões, não é, acabou conduzindo à criação de uma tradição, a tradição de Brasil pacífico. Mas, como lembra o historiador o Eric Hobsbawm, tradições são inventadas também, você inventa em algum momento. E o Brasil inventou essa tradição de ser um país pacífico. Eu acho que é um produto da sua diplomacia e é algo que é muito projetado para fora. Você lembrou outro aspecto fundamental. Um dos elementos de violência, ora mais, ora menos ostensiva, é a escravidão. E o Brasil foi o último país das Américas, de todo o hemisfério ocidental, a abolir o instituto do sistema escravocrata como tal e do tráfico de seres humanos, o tráfico no Atlântico Sul. O Brasil demorou muito, não é? Havia modo de produção escravocrata no Brasil até 1888, formalmente. Isso é um escândalo por si só. E isso é um lembrete o tempo todo da violência sublimada. Né? A gente conviveu com a violência de forma muito explícita até outro dia mesmo, né? A ponto de, assim, seres humanos alienarem como se fossem propriedades outros seres humanos, né? E a gente só conseguiu se livrar disso no fim do século XIX, formalmente. Formalmente. Mas sabe que o pouco contato que eu tive com a noção de soft power e do que diferença faz tem a ver com os meus gostos também, com anime, mangá e outras coisas, que foi descobrir como que, por exemplo, com o Japão foi um esforço consciente pós-Segunda Guerra mesmo, de projetar a cultura deles, e de financiar como projeto de Estado, de governo, de cultura, a produção de desenho, de mangá, de música, de uma série de coisas, e alguns colaram, outros não. A gente tem aí hoje essa noção do Japão como um país fofinho, país kawaii, do japonês como cordiais, como extremamente polidos, bem educados. E para quem já estudou o mínimo de história da Segunda Guerra e o que o Japão fez na Ásia, é surreal o tratamento que eles deram, onde eles, né, na China, na Coreia do Sul. Não é à toa que tem essa inimizade toda até hoje. Então, assim, né, como que você soterra esse... Apagar não dá. Então, como é que você, né, põe alguma coisa em cima desse passado com cultura nova? Coreia do Sul, um país em guerra. E agora financiando cultura, K-pop, série, dorama, né, tudo isso que a gente está vendo, tomando também esse espaço via internet agora, mais do que o Japão conseguiu fazer, né, via... Então me parecem países em conflito, tentando fortalecer a imagem interna e criar uma imagem externa, financiando. É nessa linha e que produtos culturais que a gente tem para o mundo que vem desse tipo de esforço aqui no Brasil? Eu acho o paralelo ótimo. Realmente, claro, sopesando aí, tem diferenças entre os casos. O caso japonês, o próprio caso alemão, Átila, são casos muito dramáticos porque houve um trauma coletivo muito grande, não é? Segunda Guerra Mundial e a derrota na Segunda Guerra Mundial. E depois os países se reinventam. Você vem com uma constituição nesses países que, por exemplo, vai banir exércitos, ou no caso japonês, essa é uma discussão que eles têm, não é forte hoje, ou a possibilidade de acessar armamento nuclear.
Ou seja, de um jeito ou de outro, são países que acabaram tendo que se reinventar, criar para si uma outra identidade nacional, uma outra identidade de política externa, para que conseguissem levar adiante a trajetória daquela sociedade. Eu acho que o Brasil fez, com outras circunstâncias, claro, com outro tipo de pressão, mas o Brasil fez uma operação que é parecida. E no caso brasileiro, você pergunta quais são as nossas táticas, como que a gente se colocou nesse jogo positivamente, quais são as pontas de lança. Na própria pergunta que você fez, abrindo a conversa hoje, você menciona o futebol. O futebol tem sido uma dessas credenciais que a gente apresenta sempre que quer parecer simpático ou se enturmar. Não é? Quem já passou tempo fora, quem já viajou, conversa, sei lá, no táxi ou no meio da rua, você vai lançar a carta do futebol em algum momento. É super conveniente, funciona muito bem e é uma das maneiras de até se desviar de conflitos políticos, ideológicos, não é? Religiosos. Você desvia-se do espinho e consegue falar de algo que é mais ou menos neutro e que apresenta bem o Brasil. O Brasil tem uma tradição, não é? Para usar o termo que eu já empreguei algumas vezes, o Brasil construiu uma reputação nessa modalidade esportiva que é a mais popular do mundo. É a que mais tem aficionados. Então é útil usar essa carta e o Brasil a utiliza sempre que pode. Tem a história, por exemplo, de que o Pelé conseguiu parar guerras, não é? E o Brasil, por exemplo, fez a Copa do Mundo de 1950, né? Fez daqui o grande palco do mundo e assim se projetou, né? Era um país que não tinha tanta autoestima nacional até 1958 e ganha a sua primeira Copa do Mundo e se coloca no mapa. Depois tem a Copa de 70, que é entendida também como um marco na historiografia do futebol, porque aquilo ali foi muito bonito para os historiadores. O Hobsbawm, que eu citei mais cedo, o historiador, diz que ali, em 1970, o futebol foi alçado à categoria de arte. E a seleção de 70 era obra de arte para ele. Não é? Então isso é muito importante, para não falar do peso econômico. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo. Não sei se você tem esse dado. Mas o Juca Kfouri, o jornalista, ele cita sempre que o Brasil é o maior exportador de pé de obra que existe. Todo ano a gente manda 1.000 jovens para o mundo, aproximadamente. Então isso ajuda, não é, a difundir a marca Brasil. O futebol é super útil para isso. Não é o único produto, mas é um dos principais, sem sombra de dúvida. É parte de uma habilidade social que eu não desenvolvi, que era... Eu deveria ter aprendido mais a falar de futebol para fugir de assuntos espinhosos, inclusive internamente no país, né? Tem um episódio aqui de T-Crowd que eles fazem um programa que cria assunto para small talk e o assunto é sempre futebol e aí os caras vão parar nas maiores enrascadas porque parece que eles entendem de futebol e é sempre a mesma frase do time que tá jogando mal ou não sei quem que fez uma coisa assim. Me faz falta, mas é impressionante. E a Inaê fala no livro dela sobre o racismo brasileiro como, já alçando pro próximo produto cultural que eu queria incluir na conversa, como no caso do futebol e do carnaval, se pega uma coisa que era presente aqui no país, que tinha muito da cultura negra envolvida, tinha muito ou do talento, ou da música, de umas outras coisas, se higieniza, né, no caso do carnaval, né, joga fora um monte de coisa da cultura africana e projeta só a música ou alguma coisa assim, com os negros com o seu papel definido ali dentro. E no caso do futebol, acho que é o inverso, né? Inclui jogadores negros para você poder ter mais gente, e aí aparecem esses primeiros grandes talentos que o Brasil exporta. Mas são duas faces, uma externa e uma interna, que interagem o tempo todo, né? Como você falou da construção da nossa imagem, né?
me dá um pouquinho mais dessa construção e fala do que isso muda pra fora e pra dentro do Brasil. Do futebol ficou claro, assim, o quanto você tem uma noção de nação que a gente carrega até hoje, né? Do que é o país, de como a gente se projeta, do como o Brasil é visto. Inclui pra mim o carnaval nisso, porque eu quero aproveitar, no caso do carnaval, pra colocar isso da cultura negra, como ela ficou de dentro de fora, e perguntar sobre a sexualização, porque uma outra coisa que ainda hoje é forte sobre o Brasil na imagem externa, pelo menos, é o negócio da mulata, da bunda, da mulher, tem a depilação brasileira, que é pra você poder usar biquíni, tem o lance todo de serem mulheres provocantes, assim, como homem branco, eu vi o privilégio de sair, ser brasileiro, legal, maravilha, muito bom, e ser bem recebido. Tenho amigas que passaram pelo outro lado disso, que é sair e o pessoal vir passando a mão, assediando, fazendo uma coisa, tipo, não, brasileira é atirada, vai querer mesmo. E é assim, lá no país de vocês é assim, não é? Então, me impressiona como um país que aqui dentro é extremamente conservador até em valores, em muitas coisas, apesar de tudo isso, se projetar lá fora como um país sem pudor. Quer dizer, sem pudor é você ir numa sauna mista na Finlândia com o pessoal do trabalho. Sem pudor é propaganda de sabonete às 10 da manhã na França com a mulher pelada se lavando. Não é, absolutamente não é o que se faz aqui no Brasil. Então é surreal pra mim como tem como destoa o que a gente projeta com o que a gente faz e onde essas coisas aparecem aqui. Tô misturando muita coisa nesse balaio, mas é porque me falta refinamento pra te dar essas coisas individualizadas pra gente conversar. Não, mas é ótimo porque me dá margem também, eu posso escolher algumas avenidas aqui e depois, se você quiser que eu explore alguma vicinal, eu volto e a gente conversa. Mas eu acho que tem uma grande questão aí importante e você introduz a conversa lembrando que, por exemplo, o carnaval ele acaba sendo gourmetizado, não é? Você tem uma versão que é gentrificada, para usar uma expressão inglesa, né? Você transforma em algo que seja palatável para as elites, para as classes médias e altas, e aí acaba limpando, né, ou retirando elementos que são essenciais, mas transforma num produto, e o produto ele acaba sendo mais consumido por determinados públicos. Essa lógica vale para o carnaval, me parece, vale para a mulher brasileira, não é? Vale para certos estereótipos que são impostos ao Brasil e ao brasileiro e que tem muito a ver, Átila, me parece, que é a grande questão que atravessa isso tudo. A colonialidade. Ou seja, o Brasil não é, em muitos casos, em muitas situações, um país levado a sério, não é? Acaba se colocando o Brasil ali numa zona do lúdico, do lazer, do entretenimento. É um país para ser desfrutado. Então você tem do carnaval ao futebol, passando pelas mulheres, ou pelo que quer dizer, o café, você citou antes. Isso tem a ver com um juízo profundamente colonial, hierárquico, que nos deprecia no fim das contas. Não é? A gente tem que estar atento a isso também. Para as questões sérias, para discutir, como nós discutimos anteriormente, bomba nuclear, o Brasil não está na mesa. O Brasil não está conversando. Pelo menos na maior parte do tempo não está. Historicamente não esteve. Mas o Brasil é incluído por uma outra chave. É pela chave do país pós-colonial, que está começando uma trajetória, mas que é um país jovem, é um país em construção, e é um país que acaba sendo subjugado, enfim, um país que alguns tomam por dominável, não é um país menor. Então isso é algo que a gente vai ter que trabalhar, equacionar em algum momento. Eu até acho, se me permite, que o momento que a gente está vivenciando, eu estou me referindo a esses enfrentamentos com os Estados Unidos, as questões que envolvem hoje a imposição de tarifas. Eu acho que isso tudo tem a ver com uma certa... com dores do crescimento, com a emancipação do Brasil como país,
como Estado territorial soberano. A gente está começando a conseguir falar no mesmo tom com os cachorros grandes, Estados Unidos e outros. Mas é um processo duro para um país como o Brasil, que foi colônia por 3 séculos e meio, quase, não é? E que há 200 anos, isso é pouco tempo na história das civilizações, isso é nada, não é? A África com 10 mil anos, Índia tem 5 mil anos, China 2 mil anos, né? Europa 1000 anos. A gente está começando uma trajetória. Eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento, eu espero, sou otimista. Mas tem isso, a gente ser incluído numa chave do país que é provedor de opções de entretenimento não é necessariamente positivo, né? Tem o outro lado da moeda. As agendas não são as mais relevantes e críticas para o futuro da humanidade, frequentemente. Eu preferiria, veja, que o Brasil fosse lembrado pelos seus feitos na ciência, tecnologia, mas não é o caso, né? Ainda que o Brasil tenha tido várias figuras notáveis nesse campo, raramente são lembrados pelo Comitê do Nobel, lá na Suécia, né? Raramente. Um ou outro, e ainda assim a gente não teve o nosso primeiro prêmio Nobel, primeira pessoa que recebeu esse galardão. Então isso tem a ver com o perfil de país também, não é? É a dupla face dessa moeda. Assim, minha maneira de visualizar o que você está falando é imaginar onde as pessoas colocariam a bandeirinha, né? Você vai sei lá, na loja de ferramenta, aí tem as ferramentas japonesas, tem as ferramentas alemãs, que colocam lá com muito orgulho, né? Feito a Makita, a Bosch, a mesma coisa nos carros, né? Você vai nos produtos de saúde, de outras coisas, tem a marca suíça, a marca francesa. Onde daria para colocar um rótulo brasileiro aí que faria as pessoas comprarem mais, né? Não é bem nesses espaços, né? Exatamente. Veja você, eu tive uma conversa muito boa no parlamento aqui de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, nesta semana, com representantes da Índia. E o esforço de construção da identidade internacional da Índia não é a do país do misticismo, a ênfase não é em yoga. Não, a ênfase hoje é no fato de que a Índia fez recentemente expedição lunar. Exato. E que a Índia é um dos 4 países do mundo, Estados Unidos, União Soviética / Rússia, China e Índia, né? Só tem 4 que mandaram foguete para a Lua com tripulação própria, com tecnologia embarcada própria. A Índia quer construir para si essa identidade. E é um país que vem também de uma trajetória de ter sido colonizado, embora seja uma civilização antiga, mas conseguiu a sua independência em 1947, né, da Inglaterra. Então isso é muito interessante, o esforço que alguns países como a Índia têm feito. O Brasil tenta reivindicar para si, com muita justiça, não é? Ter uma empresa como a Embraer que produz aviões de altíssimo nível, com tecnologia pelo menos parcialmente autóctone, nacional. Não é? É para onde a gente deve mirar: ciência, tecnologia, economia do conhecimento. Essas são as agendas sérias. Não que a gente deva abrir mão do resto. O resto pode continuar nos ajudando, mas um equacionamento, um equilíbrio melhor entre essas duas faces, a face lúdica e a face séria do país, talvez fosse legal. Esse trabalho todo tem a ver, por exemplo, ou explica por que a gente tem um passaporte que é tão forte internacionalmente? Porque eu não tinha nem noção disso. Eu estou acostumado a ver assim, o brasileiro tem dificuldade de entrar na Europa, né? Principalmente via Espanha, Portugal, porque ficam muito ressabiados com trabalhadores ilegais ou não documentados que vão ficar por lá. Tem todo o processo suado de tirar um visto para Canadá, para Japão. Estados Unidos eu tô até deixando de fora porque tá pendente. Já era complicado, não sei quão mais complicado vai ficar, e é uma coisa que eu não pretendo descobrir por conta própria tão cedo. Mas apesar desses atritos,
tá entre um dos passaportes que é mais aceito no mundo para se entrar em lugares. E os outros que são mais aceitos, na maioria das vezes, são passaportes de países que colonizaram os lugares onde você pode entrar e circular tranquilamente, né? Se não diretamente, como Inglaterra, Alemanha, França, via bases militares e via colonização financeira, política, econômica, como os Estados Unidos, né? Que é um outro não ficção para fazer por aqui, mas como os Estados Unidos é um país, é um império, mas é um império que se fez pós-avião. Então é um império que não precisa ter porto e dominação política em cada lugar que visita. Ele pode só aterrissar lá e fazer o que quer com o fim da Segunda Guerra. Então é um império que emergiu da Segunda Guerra. Então faz sentido ter um passaporte que é tão aceito. Mas o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra, nem colonizou outros, nem entrou em guerra e conquistou para ser bem recebido nos lugares. Então, como que se explica isso? É esse o fator? Não, aí eu vou para o outro lado. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta do tamanho do nosso país e de como a gente tem potenciais e o resto do mundo está vendo. É interessante notar, Átila, o mundo tem 200 países, mais ou menos, né? A ONU reconhece 195. O Brasil pertence a um seleto grupo de países, são 5 apenas, que estão entre os 10 maiores em termos de economia, população e território. A gente acerta aí a trinca, não é? A gente está entre as 10 maiores economias do mundo, a gente está entre os 10 maiores territórios, precisamente o 5º, e tem a 7ª maior população do mundo. Não é? Além do Brasil, Índia, China, Rússia e Estados Unidos. E mesmo assim a Rússia, dependendo do momento, flutua, sai do time das 10 economias. E é um país com problema demográfico, está encolhendo. Vai sair da população. Então o Brasil tem muita potência ali instalada. E isso faz do Brasil, naturalmente, um país atraente. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é uma economia que não é uma economia de renda alta, mas de renda média superior. É quase já uma economia de renda alta, não está muito longe do limiar. Se não me engano, é algo como o PIB per capita, $15 mil por ano. O Brasil chega perto disso, não está muito longe, mais de 10 mil certamente. Então, eu acho que às vezes a gente não tem esse olhar relativizador. São 200 países e o Brasil pertence à primeiríssima divisão. Né? Se a gente quiser encontrar aí 7 ou 8 países, os principais no mundo, qualquer que seja o recorte, você vai botar o Brasil. É muito difícil tirar o Brasil. Não está entre os mais ricos, em termos per capita, não é? Mas tem uma renda agregada, em termos absolutos, grande, um PIB muito grande, né? A produção é muito grande. E tem muita gente, tem muito terreno, muito território, e, portanto, recursos no território. Então, as possibilidades do Brasil são muito amplas. E eu acho que isso explica mais até. Explica mais o fato de o Brasil, de modo geral, ter um passaporte forte, ser um país que inspira, digamos, boas perspectivas. A gente ainda não cumpriu a nossa promessa, o Brasil é mais promessa do que realidade, mas tem de onde tirar, sabe? A gente tem de onde tirar, tem bons elementos, tem bons insumos. O que é esse trabalho de construir uma boa imagem fora? Ok, teve futebol, tem grandes eventos, tem... o que são as outras coisas? Onde entra a diplomacia aí? Onde entra marketing mesmo? Onde entra uma política bem orientada de alguma coisa? Porque para mim vem vários elementos na cabeça. Uma coisa é o Made in China, que tem que estar escrito em tudo, que já fazem questão há muito tempo para se mostrar como país industrializado. Outra coisa é você ter, por exemplo, como o Reino Unido, que foi... A Inglaterra, pelo menos, eu sei que foi um dos primeiros lugares a ter honrarias para produtos culturais. Então, todos os Beatles, os atores, atrizes muito conhecidos, cantores, cantoras, recebem knighthood e são membros reconhecidos pela coroa real, são promovidos como tal, tem financiamento para a cultura, para a produção de cinema, de outras coisas.
Coreia do Sul, né, Japão. Então, me parecem políticas nacionais aí de produção de coisas culturais ou de projetar uma imagem como a Suíça, como outros lugares, de serem países produtores. Quão consciente é essa projeção para sair, não falar só, né, de negociação ou de concessões, não só o trabalho do Itamaraty, mas que tipo de trabalho interno e externo que tem que se fazer para construir uma imagem dessa? Essa é uma pergunta excelente e acho que o meu trabalho mesmo na universidade passa por aí, por esse questionamento reiterado. Porque, assim, o copo meio cheio é que o Brasil é muito grande, como eu mencionava. O Brasil sozinho é metade da América do Sul. Território, economia, população. Metade. Se você quiser falar da América do Sul, tem que trazer o Brasil para a conversa. Agora, o copo meio vazio é que o Brasil é relativamente desconectado dos grandes fluxos internacionais. É um país introvertido. Sim. É um gigante introvertido. Até pela língua, Olha, né? Isso é muito interessante. A gente olha muito para dentro. Você citava anteriormente a mobilidade estudantil, ter ido pesquisar, estudar fora. Isso é raro, isso é mais exceção do que regra. O Brasil é um dos países menos conectados às grandes redes, aos fluxos da ciência internacional, a essas redes de mobilidade internacional. A gente percebe isso na universidade. O Brasil não é tão bem irrigado na sua malha de aviação civil internacional, tem poucos voos. Né? O Brasil, por exemplo, e eu vou fazer um comparativo porque eu levantei esses dados recentemente, entre os 11 países BRICS, e aí eu estou comparando coisas que são mais ou menos comparáveis, são países do hemisfério sul, são países que têm, digamos, níveis de desenvolvimento, enfim, tem um nível de sofisticação que não é o mais alto, mas entre esses 11 que fazem parte do BRICS, o Brasil é o país que está menos interligado a outros países BRICS. Então, mesmo na rede dos BRICS, entre os 11 BRICS, o Brasil, por exemplo, saindo de São Paulo, e aí eu evidentemente estou pegando o aeroporto mais ativo do país, né? Você consegue chegar a 3 outros países BRICS, África do Sul, Etiópia e Emirados Árabes. Apenas. Os outros 7 você não acessa com um voo apenas, tem que fazer conexões. Ao passo que outros países BRICS, todos os outros, eles têm um índice melhor. Você consegue chegar com um voo direto a 4, 5, 6. Mesmo países sob sanção, como o Irã, como a Rússia, eles têm mais conexão com o mundo. Isso é muito interessante. Né? O Brasil é um país pouco conectado. Fala-se pouco inglês aqui, Átila. A gente tem uma dificuldade. Fala-se pouco espanhol aqui. Exato. Muito pouco. O Brasil é todo cercado por países que falam outra língua. Isso é muito interessante. O Brasil realmente ele tem dificuldades para se projetar para fora. A gente tem que criar as estruturas e tem que educar as pessoas para isso. Mas não é um processo e um projeto triviais. Né? Leva muito tempo para construir as infraestruturas e as mentalidades. Então acho que passa por aí. Os 2 outros exemplos que eu citei, né, Japão e Coreia do Sul, passam a ter essa presença pós invasão, ocupação dos Estados Unidos e depois de falarem muito mais inglês e terem um convite dos Estados Unidos para participar de muito mais coisa, né? Por bem e por mal, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. É uma coisa recente, mas, né, no caso desses países do Extremo Oriente, é isso. E aqui, para os países todos da América Latina, é muito evidente como a Bolívia, Paraguai, a cultura deles é internacional em termos de para onde as pessoas vão, onde elas moram, onde elas trabalham, o que você ouve no rádio, o que você lê, é muito mais América Latina como um todo do que sem Brasil, e Brasil é Brasil, não é nem Brasil e Portugal. Né? Portugal é uma cidade do Brasil, né, em termos de volume de pessoas, então não dá nem para dizer que com uma troca mais intensa com Portugal a gente tem tanta coisa. Não estou querendo me desfazer dos portugueses, não, mas são 10 milhões de pessoas. É muito diferente da América Latina se integrar, né, em termos do que pode trocar. E eu já ouvi falar, eu não lembro de quem foi, que para sair de alguns lugares do Nordeste para Manaus, dependendo da região, era mais barato ir para Miami e de Miami para Manaus.
E eu acho que é verossímil, deve ser isso mesmo, né? A malha não está conectada, a gente tem problemas. Depois de 200 anos de independência, a gente não conseguiu ainda integrar esse território todo da forma devida, né? Então eu acho que é por aí. O Brasil precisa incentivar essa relação com o mundo. Nós temos, segundo o Conselho Britânico, 5% dos brasileiros falam inglês. Isso é muito pouco, não é? Isso realmente não é satisfatório. E talvez o número esteja inflado. Eu ainda acho que talvez não seja nem isso. Mas se forem 5%, são 95% de uma massa de trabalhadores, de cidadãos, que tem pouco acesso à língua franca da ciência, da tecnologia, do comércio internacional. Isso traz problemas para a gente. Isso não é trivial. Vou pegar um ponto desse do comércio internacional para dar uma outra situação minha. Eu estava numa loja de cervejas no Colorado, nos Estados Unidos. Fui para um evento em Denver lá e gosto muito de cerveja, queria tomar cerveja fresca. Fui num supermercado de cerveja, que o volume lá de vendas é o suficiente para você entrar num lugar que tem o tamanho de um supermercado aqui, de um atacadão aqui no Brasil, com só cerveja lá dentro. Uma câmara fria que era metade do lugar. E outras bebidas que eles ofereciam tinham bebidas brasileiras. E aí, de tanto voltar no lugar, conversar com os vendedores, oferecerem coisa pra gente, eu e um amigo que estávamos lá, o cara falou, vocês são brasileiros, me ajuda a avaliar aqui a pinga de vocês. Que a gente tem pinga aqui, que a gente comprou do Brasil, trouxe, e eu queria saber o quão boa ela é. Porque, pô, a gente, né... Ele tava sem jeito de falar, prometeram pra gente que a pinga era muito boa, e não parece ser. Depois eu fui entender. E aí, a pinga que eles tinham era a 21. Não era nem a 51. Era a 21. E... surreal, assim, um lugar que tinha bebidas de altíssimo nível de todo lugar. Não quero me desfazer da 21 aqui, nem sei avaliar, mas assim, era a cópia da cópia de uma cachaça comum aqui, que não é um produto de exportação, vamos colocar assim. Não tinha nada de Salinas, por exemplo. Sim. Mas era o que chegava para eles. O cara falou, olha, é a única coisa que a gente conseguiu com representante internacional aqui para importar e comprar. Por coincidência, o cara que estava comigo tinha contato com o pessoal de Salinas, depois deu um caminho para uma ponte para eles trazerem cachaças realmente boas do Brasil para lá. Mas assim, era um lugar de bebida, os caras estavam dispostos a expor e vender bebida brasileira e eles não conseguiam achar o que é uma bebida de qualidade para pôr à venda lá. Então, o volume financeiro, né, que quem produz cachaça artesanal boa está perdendo por não conseguir internacionalizar e exportar, para dar um exemplo besta de uma coisa que eu passei, mas esse é o prejuízo, né, também. Não, o exemplo é ótimo. Você está dando materialidade, o que eu estou tentando falar aqui em termos mais abstratos, mas é isso, a gente perde a oportunidade. Veja a China, vamos dizer que, enfim, a China não é o país com mais, linguisticamente, não é? O chinês ele não tem naturalmente facilidades para falar o inglês, porque não há praticamente países de língua inglesa nos arredores, não é tão trivial para um chinês médio, e por questões que têm a ver com a linguística, com a estrutura da língua. Diferente da gente entender o espanhol. Exato, a gente está mais próximo, né? Exatamente, não tem nenhuma questão que ajude, que bote água no moinho do chinês. E ainda assim, eles têm hoje mais aprendizes de inglês do que nos Estados Unidos. Esse é um dado que desconcerta, porque afinal de contas, nos Estados Unidos, eles são nativos. Mas há mais gente estudando inglês de forma sistemática e regular na China hoje, por volta de 350 milhões de chineses, do que há nos Estados Unidos, cuja população total é algo em torno de 330 milhões de pessoas. Não é? Então há um esforço. Não é natural. Né? Eles não vão receber isso como uma herança, não é algo fácil, mas eles estão correndo atrás, porque essa integração com os mercados internacionais ficou imperativa para eles, né? É algo mandatório,
E eu acho que vai chegar esse momento para a gente gente vai ter que fazer algo de fato coordenado, direcionado para superar esse problema, que é um problema e nos atravanca, nos prende. Né? A gente ainda é muito ligado ao território, é introvertido. É isso traz problemas também, né? Como suprimento interno, inflação, custo de vida e outras coisas, mas assim, eu estava lendo recentemente sobre o quão simples é para uma pessoa de qualquer canto da China exportar, de você ter cidades que vão surgindo e se projetando como polos produtores. Porque, por exemplo, numa cidade, o exemplo que eu estava lendo era uma cidade na região de Guangzhou lá que se especializou em produção de fantasias. E por que se especializou em produção de fantasias? Porque um sujeito lá fazia fantasia e começou a vender no AliExpress, começaram a comprar muito da fantasia dele, ele começou a produzir mais, e as autoridades locais ficaram sabendo porque paga mais imposto, recebe mais coisa, tem mais frete, tem não sei o quê, e chamaram o cara, e o cara foi achando que ele ia ser preso, que ele ia ser tarifado, que ia acontecer alguma coisa, e falaram: o que você tá fazendo que precisa fazer tanta entrega assim? Ah, não, eu vendo fantasia na internet. Então agora você vai ensinar todo mundo a fazer isso aí. Então você vai ter um dia por semana que você vai dar um workshop aqui de como você fabrica e como você exporta. E 5 ou 10 anos trabalhando nisso, montaram galpões e galpões na cidade, e tá todo mundo agora. E aí tem um tipo de fantasia específica, não sei se é para Halloween ou se é algum tipo de preferência, mas que aquela cidade produz. E o primeiro foi espontâneo, mas a multiplicação foi um projeto regional de desenvolvimento do tipo, a gente precisa vender. Tá todo mundo na mão do AliExpress? Tá. Tá todo mundo dependendo de uma flutuação e vai ter um prejuízo enorme agora com tarifa, sei lá como é que estão agora com a história do Trump? Sim. Mas a situação era um clique para eles. Criar um site, criar a loja, pôr as coisas e fazer e vender. Né? O dropshipping, a exportação para eles lá tá mais próxima do Pix do que uma loja formal, assim, né? No sentido de ser uma infraestrutura fomentada com dinheiro público e construída dessa forma. Então, não é à toa que eles estão indo nessa direção, né? Eu entendo, não era bem o que eu pensava quando a gente começou a conversar, mas é muito curioso cair nesse espaço também e nessa noção. E para aproveitar e perguntar dela, para a gente terminar com a parte boa da conversa também. Você estava falando muito sobre como a gente tem esse potencial, né, de como a gente pode projetar. Eu sinto que a gente está num momento de projeção internacional, para pegar o que eu acompanho, que é Big Techs e regulamentação. Para a saúde, para alimentação, para uma série de outras coisas, a Europa sempre foi para mim uma referência em termos do que é possível. Então, por exemplo, o que pode ou não ter na comida, de aditivo, de mistura, como rotular. Os Estados Unidos tudo pode. Se as empresas estão fazendo e estão vendo, tá ótimo, né? São pioneiros em o que se adiciona na comida, enquanto os europeus são muito mais reguladores. Não, até mostrarem que é seguro, a gente não vai permitir isso aqui. Então você vai tomar um refrigerante ou você vai comer um doce nos Estados Unidos, o mesmo doce europeu é muito mais saudável, porque tem um limite do tanto de açúcar, disso, daquilo que pode pôr. Então, são um exemplo aí. Saúde, o que pode vender ou não, que tipo de medicamento, que tipo de tratamento, europeus são muito mais estritos. Então, vai ter teste clínico de vacina da Covid no Brasil, falando aí em 2022, para crianças com menos de 2 anos. Eu inscrevi meu filho no teste, ele foi um dos primeiros bebês vacinados aqui no Brasil para Covid. Por quê? Porque a vacina já tinha sido aprovada na Europa e para mim era uma referência boa de que, bom, eles têm um limiar forte de saúde, já aprovaram essa vacina lá, então já fizeram os testes, já viram que é segura. Aqui no Brasil, a Anvisa exige testes também. Então, mas assim, é mais formalidade do que segurança. Então, tô tranquilo, botei meu filho no teste, tá tudo bem. Ele foi um dos vacinados, não tava no grupo placebo e tive essa tranquilidade muito cedo. Agora, com Big Techs, os europeus começaram como grandes reguladores, dizendo pode, não pode, a gente vai ter mais privacidade aqui, tem essa lei, essa que obedece, que não obedece, mas a coisa parece estar mudando. E os últimos acordos, o quanto eles estão aceitando ou não demandas do governo atual dos Estados Unidos para não cair no tarifaço do Trump,
não parecem estar indo na direção. O único exemplo que eu vi, inclusive citado por convidados aqui, pelo João Magalhães, pelo Edmilson Paraná, de um país que está sabendo bater mais de frente com essa nova fase pós-vergonha das redes sociais, que você tem uma pessoa como o Musk assumindo, né, ser a persona do negócio, é o Brasil. Seja na figura do Alexandre de Moraes ou agora mais federalmente, assim, o governo todo envolvido, mas começando com o Alexandre de Moraes, né? Sendo um exemplo de país que bateu de frente, falou, não vamos fechar esses perfis, não vamos aceitar isso e isso, e o Twitter teve que aceitar, pagar a multa, fazer as coisas e mudar o que fazia aqui, agora o X. E outros países, a gente tem agora, enquanto grava aqui, toda uma disputa de narrativas, inclusive em torno de adultização ou sexualização de crianças como motivo para regular Big Techs, que é um problema crônico que a gente já vê há muito tempo, mas que chegou no ponto, né, de conscientização que passa a poder ser usado dessa forma para puxar essa discussão, e o Brasil, de novo, entra com essa disputa num período em que está sendo atacado pelo governo americano semanalmente, cada hora por um motivo novo, mas todos ao redor da mesma coisa, né? Soberania financeira, soberania de regulamentação de redes sociais, e para quem for falar que é censura e que o governo americano está tentando defender a liberdade, acabaram de criar o posto de verificador de conteúdo para TV americana, que é uma figura do governo que vai trabalhar dentro do canal de TV aberta para dizer o que pode ou não ir ao ar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quem está defendendo a liberdade de expressão aí. Né? O presidente dos Estados Unidos, enquanto eu gravo aqui, acabou de assinar uma ordem dizendo que ele vai fazer a curadoria do que pode ou não ter no museu do Smithsonian. Então, assim, o governo vai dizer o que é uma narrativa possível ou não dentro do museu. Então, se você quer conversar de censura, a gente tem que conversar umas outras coisas. Mas, enfim, é isso que está em disputa, e o Brasil está nesse protagonismo bem colocado, sendo citado cada vez mais por conta de Pix, cada vez mais por conta desse conflito de redes sociais e por estar prendendo um ex-presidente que tocou terror via redes sociais e outras coisas aqui. Então, me parece que a gente está num momento conveniente para essa discussão de, né, como mudar a nossa imagem lá fora, de como se projetar. Como que você sente isso? Como é que você tá vendo esse momento que a gente tá passando? Que, assim, tá mudando a cada dia, mas que só tá esquentando mais, não tá se resolvendo. É outra questão que admite vários ângulos de exploração, dá para entrar nessa conversa de várias formas. Eu vou começar ressaltando que o Brasil tem alguns bolsões de excelência nessa área de governo eletrônico, governo digital. Isso chama muito atenção, né? Essas infraestruturas soft, por exemplo, você falou do Pix, que é um mecanismo de pagamento que é muito bem sucedido, que é muito efetivo, eficiente, que é soberano ao fim e ao cabo, ou seja, é uma estrutura do Banco Central do Brasil, então é algo que pertence ao Estado brasileiro, não é privado, e que é admirado. Mais e mais as pessoas olham para o Brasil como um modelo, como uma alternativa promissora, interessante. Eu fico pensando, por exemplo, Átila, no instrumento da carteira de habilitação digital. Isso me parece também um negócio fenomenal e não é tão comum de se ver por aí esse tipo de acesso a documentos que estão digitalizados, acessíveis ao alcance de um telefone, não é? O Brasil tem alguns casos de muito sucesso, de muito êxito. Nessa história, particularmente, que envolve os Estados Unidos, há muitos interesses em disputa. Você já nomeou alguns dos principais atores desse ecossistema. Eu acho que o chamado Big Tech, né, as grandes empresas, os grandes empresários desse setor, têm naturalmente muitos interesses num país que tem essa população, que tem esse território, que tem essas infraestruturas digitais bem desenvolvidas, como o Brasil. Você também notou bem que os europeus, inicialmente, e eu me lembro, por exemplo, que a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD,
ela tinha alguma inspiração europeia. Os europeus eram muito duros na proteção dos dados, né? O padrão ouro era a Europa, me lembro bem disso. E de fato parece que eles vão esmorecendo com o tempo, vão perdendo esse afã, esse desejo de garantir os direitos civis dos indivíduos que vão à internet ou que têm seus dados eventualmente comercializados pelas grandes plataformas tecnológicas. Vai diminuindo esse entusiasmo do lado europeu. E, curiosamente, o Brasil desponta como o país que faz frente a esse movimento global das Big Techs. É um protagonismo improvável, eu diria, no primeiro momento, né? O Brasil não foi talhado para esse papel, mas por uma série de circunstâncias, você citou bem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele comprou para si essa agenda, que é uma agenda política, e ele vem resistindo até o momento às investidas, mas que não são só do campo político partidário. Acho que o mais importante da sua fala é perceber isso com muita argúcia. Tem muito interesse econômico nessa história, entrincheirado, bem posicionado, e esses interesses econômicos hoje povoam a Casa Branca, não é? Quando você citou o Elon Musk, o Musk era a persona, era a face pública de um segmento enorme da economia internacional. As maiores empresas do mundo hoje, quando você olha lá para valuation, né, para quanto valem as ações das empresas no mercado financeiro internacional, são do setor de tecnologia, né? Tem muito dinheiro, é dinheiro grande, é muito poder envolvido. E é essa turma que se faz ouvir quando o Trump fala, ou quando, sei lá, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, fala. Eles representam, são porta-vozes, em alguma medida, desses interesses mercadológicos também, né? E até natural que seja assim, eu diria. Não é? O empresário chega ao poder político, não é? Faz pressão, é um grupo de interesse. As Big Techs, as grandes empresas do setor tecnológico, querem ver os seus interesses, né, defendidos pelo governo. E, para tanto, financiam campanha, não é? Criam mecanismos para que o governo possa fazer uma propaganda para os eleitores mais efetiva, mais eficiente. Há uma troca no âmbito da democracia estadunidense, existem, né, mecanismos que ajudam a explicar, mecanismos causais. A gente consegue entender essa dinâmica toda olhando para a democracia dos Estados Unidos e como ela está organizada. E coube ao Brasil, curiosamente, servir de anteparo, né? Conseguir fazer uma barreira. Por ora, essa barreira vem sendo bem sucedida, não foi rompida, mas é muita pressão. É muita pressão de muitos lados, não é? E a alternativa, e esse aqui é o problema, não é? Existem modelos alternativos à forma como o Brasil está enfrentando? Até existem, mas é China e Rússia que tem o que eles chamam, né, de firewall, big firewall. Você tem controle pelo Estado dos acessos à internet, um controle muito rígido. Então, o que o Brasil faz, eu acho que é ainda mais heróico porque se dá num ambiente democrático ainda, não é? A gente ainda tem conseguido manter essa diversidade, essa pluralidade de opiniões, e o problema é que quando se tenta regular minimamente, como nesse caso citado, que envolve adultização, erotização de crianças, existe uma grita enorme, porque, claro, vai desmonetizar a gente, vai mexer com o interesse econômico muito bem constituído já, né? Então o caso brasileiro é um caso delicado, porque a gente está tentando fazer essa regulação num ambiente que ainda é muito poroso, é muito democrático, né? É difícil, é admirável que a gente não tenha tombado ainda, e espero que não tombemos tão cedo.
né? Porque acho que o caminho é esse. É preciso resistir a essa avalanche das Big Techs. É necessário. Me parece que aí um pouco, retomando o que você falou sobre o Brasil ser um gigante isolado, esse isolamento joga um pouco a favor, né? Porque a gente tem distância cultural, ou linguística ou econômica suficiente para testar soluções próprias antes da chegada de outras de fora. O que eu quero dizer com isso? Você tem todo um modelo europeu, por exemplo, de negócios que é importar ideias dos Estados Unidos para o modelo europeu. Tem um termo no alemão, eu não lembro qual que era, que é esse de fazer a versão alemã de uma ideia de fora. E aqui também, com muito mais tempo de folga, né? Sair do Brasil é viver um pouco no futuro, em certas coisas, em outras no passado, e ver o que importa, o que é bom trazer para cá ou não. Então, por exemplo, Mercado Livre, iFood, 99 táxis, ainda falando em Big Techs, mas Big Techs do Brasil, né? A gente tem versões nacionais de produtos de sucesso lá fora, que inclusive são competitivas aqui a ponto de não deixarem entrar hoje, né, eliminarem na concorrência alternativas de fora. Então a Uber veio, ok, mas não é, dependendo da região, tão adotada quanto o 99 ou outros aplicativos, e não conseguiram fazer o Uber Eats aqui, porque o iFood já era muito forte, né? Então a Amazon vem, ela tem uma grande presença, mas o marketplace mesmo foi acontecer no Mercado Livre. E aí quando vem Temu, quando vem AliExpress, quando vem Shopee, essas outras têm mais acesso, porque você não tem um grande monopólio de uma que, então, mesmo tendo mais empresas de fora, elas não conseguem uma dominância tão grande quanto outras coisas. Então, me parece que também um pouco da barreira que a gente tem dá um pouquinho tempo da gente respirar e ver a consequência da adoção de uma coisa dessas e fazer algumas escolhas. Me parece que nessas horas isso joga um pouquinho a favor também. Eu acho que essa é uma conclusão formidável dessa conversa, sabe? E é evidentemente que eu não previ que a coisa iria por esse caminho, mas a interação foi muito produtiva, foi muito boa, e tuas perguntas eu acho que chegam, nos conduzem, né? Ao conduzir a dança, você nos traz algo que é muito interessante e eu acho que faz sentido sim, né? Esse relativo isolamento, porque o Brasil é um país da periferia do capitalismo global, não é? Em larga medida o Brasil tem um delay mesmo, né? A gente quando mora fora percebe que tem coisas que, por exemplo, né, digitalização dos pagamentos, tem um gapzinho, tem um hiatozinho, né? Assim, você hoje está vendo esse processo avançar muito rápido no Brasil, pós-Pix, mas 2, 3 anos atrás era muito fácil ver esse gargalo. Os países do norte, do hemisfério norte, já tinham, nem plástico se usava mais, não é? Com telefone você já fazia os pagamentos todos e tal. China, e no Brasil a coisa ainda caminhava a passos de bebê. Então tem de fato, isso nos protege, gera esse distanciamento gera também um espaço de manobra. E a gente tem conseguido se valer dessa margem de manobra para, às vezes, criar coisas que são inventivas, originais e mais talhadas às nossas necessidades, não é? Ao formato da nossa sociedade. Eu acho que isso é interessante, porque, de fato, não é de todo ruim. A gente consegue também explorar isso positivamente. O nosso firewall é mais linguístico do que exato, eu acho que a gente tem um firewall linguístico, boa forma de colocar as coisas. E tem, assim, isso é real. A gente está pouco conectado com o resto do mundo. E os hispanohablantes, a turma que vem da antiga América Espanhola, as repúblicas que falam espanhol, em sua maioria ao nosso redor, elas estão muito mais integradas entre si, né, do que a gente. Eu acho engraçado, porque, veja, eu mineiro, você paulista, salvo melhor juízo, você paulista. Sim, sim. Às vezes a gente tem mais dificuldade de cobrir essa distância geográfica do que um chileno e um argentino. Eles às vezes estão mais próximos. Às vezes uma conexão internacional vai ser mais simples de processar em algumas partes do território da América do Sul do que entre dois estados que são estados irmãos, irmanados desde sempre, não é? Então isso é incrível, mas tem a ver com
a nossa configuração geográfica. A geografia importa, no fim das contas. Geografia é um negócio sério, né? Não dá para ser determinístico. A geografia não é destino, mas ela tem a sua relevância. E como alguém que avaliou toda a história da nossa diplomacia, toda a história da nossa diplomacia moderna, do país Brasil, como que você vê a nossa atuação presente? Condiz com, podia ter sido melhor, vai nos trazer bons resultados? Exercício de futurologia nunca é legal de fazer, ou fácil de fazer, mas presentologia então, tendo levantado toda essa história da nossa diplomacia, como que você vê o Brasil atualmente? Lembrando que há 3 ou 4 anos atrás a gente tinha um presidente numa convenção das Nações Unidas conversando com um garçom, porque não estou inventando isso, tá, gente? Tem vídeo do cara sozinho conversando com o garçom, que não tinha ninguém falando com ele. Então, a gente provavelmente está numa situação muito diferente se essa crise atual tivesse acontecendo com governos passados. Governos, não necessariamente só o anterior. Como é que você vê a diplomacia atual, assim? E como que você vê, inclusive, o papel que ela pode ter para dizer como o país retribui as sanções, né? Como que a gente se coloca do tipo... Como, por exemplo, uma coisa que eu achei bastante interessante se for acontecer, que não, a gente não necessariamente vai tarifar todo o produto americano, mas vamos deixar de, por exemplo, reconhecer patentes em saúde para certos medicamentos. Então, ao invés de você punir economicamente todo mundo que vai pagar mais caro por uma coisa, você está punindo economicamente quem impôs o problema, mas a consequência disso é um medicamento mais barato, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, como tem condições da gente usar a nossa diplomacia para chegar nesse tipo de solução agora, né? Átila, eu tenho a sensação, enfim, você gentilmente se refere a este livro aqui, de Bonifácio Amorim, meu livro mais recente, e ele tenta cobrir esse arco de 200 anos, né, de José Bonifácio, que é o patrono da independência, até o Celso Amorim, que é o atual assessor internacional do Lula. Então a referência às duas personagens históricas é para mostrar que é um livro sobre, de fato, 2 séculos. E eu acho que nesses 2 séculos a gente está vivendo um período. É sempre arriscado dizer isso, porque a gente fica muito refém, muito bafejado pelo tempo presente, mas eu tenho a sensação, com base em alguns indicadores, alguns parâmetros muito objetivos, de que a gente está, sim, vivendo algo único, raro, em 200 anos. Essa forma como o Brasil se porta em relação às pressões das grandes potências, e nomeadamente dos Estados Unidos da América, mas não apenas, tá? No caso envolvendo a Ucrânia, eu acho que houve uma pressão dos europeus também. Eu me lembro de o chanceler da Alemanha vir aqui conversar com Lula e pressionar para que o Brasil vendesse armas para a Ucrânia, e o Lula se negou a fazê-lo. Então há uma pressão das grandes potências históricas, e o Brasil tem resistido a isso. Isso não é comum, isso não é a regra em 200 anos. Né? Basta, enfim, monitorar as grandes crises internacionais, e a dúvida era quando o Brasil cederia e qual seria o lado que o Brasil escolheria, mas o Brasil tombaria. Em algum momento o Brasil se submeteria a uma força maior. Eu acho que tem algo de novo que tem a ver naturalmente com o país em si, com a sociedade, com uma certa maturação de projeto nacional. A gente, ao longo dos anos, desenvolveu uma certa musculatura como país, né? A gente tem hoje uma economia que é importante, a gente conseguiu se inserir em alguns circuitos importantes, e acho que tem também, é sempre bom dizer isso, um corpo diplomático profissional que está entre os melhores do mundo. Isso nos ajuda muito. Nessas horas críticas, em que entra muito interesse, né, muita pressão político, partidária, muito interesse empresarial sobre a mesa, é bom ter alguém que bote a bola no chão, né? Assim, eu acho que o Itamaraty tem feito isso historicamente. É uma fração da elite brasileira, mas que é nacionalista. Você pode dizer muitas coisas, eu acho, sobre o nosso Ministério de Relações Exteriores, mas, via de regra, salvo as exceções esdrúxulas do governo Bolsonaro, por exemplo,
Mas ressalvados esses casos, porque ali são casos realmente que não correspondem à história da nossa diplomacia, como esse evento que você citou, se não me engano, foi o encontro do G20. Isso, Uma das desculpa. maiores economias do mundo, e o Bolsonaro não conseguiu achar a sua contraparte ali, né? Não tinha ninguém a fim de conversar com o Bolsonaro. Mas, excetuado esse momento, eu acho que é um parêntese, mas ao longo de 200 anos, a gente teve um corpo diplomático que manteve uma estabilidade notável da nossa presença no mundo. O Brasil, ele é tido como um ator previsível, com crédito, não é? Credível, porque há pessoas que compõem essa elite brasileira há 200 anos que foram bem treinadas, que entendem esses rituais dessa elite cosmopolita internacional. Então eu vejo que há, sim, uma perspectiva até positiva, eu acho, para o nosso país nos próximos anos. Se você compara com 50 anos atrás, para não voltar muito no tempo, a postura desses grandes países do sul, do hemisfério sul do planeta, era muito diferente, Átila. Havia na Guerra Fria um negócio chamado Movimento dos Não Alinhados, que tinha lá a Índia, tinha Indonésia, não é? Países que hoje estão no BRICS, mas esses países não tinham agência. Eles se limitavam a ficar em cima do muro, a tentar não se deixar tragar ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Hoje é diferente. Esses países têm conseguido propor agendas, têm conseguido se impor em alguns nichos, não é? Eu acho que isso mudou. E para isso, para tanto, a diplomacia brasileira, no nosso caso, do país Brasil, tem sido muito instrumental, né? A diplomacia brasileira mostra que há um projeto de nação. Você pode até discordar dele, você pode achar que é muito conservador ou muito liberal, alguns vão dizer, mas eu acho que tem um projeto. Tem uma academia diplomática para pensar o Brasil. Então esse é um patrimônio que o Brasil tem, e entre governo, saia governo, o Brasil, seja ele uma monarquia, uma república, com regime presidencialista ou parlamentarista, que o Brasil já foi em alguns raros momentos da sua história, o Itamaraty se manteve. Então isso é importante para explicar como esse ator Brasil consegue, às vezes, até alcançar objetivos que não parecem condizentes com a nossa estatura internacional, né? Mas a gente consegue uma projeção, se projetar como maior. E agora, neste momento da história, eu acho que a gente está, sim, assistindo a um ponto de ruptura. Assim, o Brasil está conseguindo se posicionar com muita altivez. Se isso vai persistir, se a gente vai seguir assim até o final da história, a ver, não consigo dizer. Mas eu de modo geral, acho louvável e sinal de que a gente está virando adulto nas relações internacionais. Tá? Finalmente, está chegando essa hora. Que bom. Acho que estamos colhendo boas infraestruturas que estão todas sob ataque dentro do mesmo pacote, né? Você ter o Marco Rubio atacando o SUS e o sistema de saúde brasileiro receber médicos de fora e outras coisas. É um sinal de que, dado a condição do sistema de saúde deles, é um sinal de que isso é bom demais e não devia funcionar assim, porque senão as pessoas não vão aceitar pagar o que estão pagando por aqui, atacarem o sistema financeiro, atacarem o sistema de diplomacia. Então tá fácil de saber o que são coisas fortes do Brasil, por quais são essas cartas que estão sendo escolhidas para ataque, né? Exatamente. Tem marcadores externos, né, que nos permitem até estimar isso que eu estou tentando dizer aqui. Eu acho que o Brasil cresceu ao longo do tempo, em termos relativos. A gente hoje é mais respeitado, não é? E esse é um momento particularmente importante, esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que só para fechar esse balão aqui de ensaio, eu acho que essa coisa do SUS, por exemplo, não é? A gente tem ali um trunfo importante, a gente tem uma política pública
que pode perfeitamente pautar, né, a produção de políticas públicas em outros lugares do mundo. A Embrapa, com o seu papel de desenvolvimento tecnológico em lugares como o continente africano, mais de 1 bilhão de pessoas e terras que são, né, cultiváveis nesse grande território. E a gente tem espaços, portanto, para avançar com tecnologia nacional, tecnologia brasileira. Não é tal alcance do Brasil. Eu acho que tem um caminho para ser trilhado. Agora, eu gostaria muito, e aqui advogando em causa própria, em certo sentido, gostaria muito de ver um olhar talvez mais generoso com a ciência, com a tecnologia, com a educação, não é? Eu acho que isso talvez a gente ainda esteja aquém de um limiar, né, de país grandão, né? A gente precisa melhorar nisso aí. É outro programa, outra conversa, mas necessário. Deixar a mensagem. Fica a minha sugestão para se alguém do Itamaraty estiver assistindo essa conversa ou de alguma área adjacente, que aproveita essa crise que está acontecendo nos Estados Unidos, os cortes em saúde, os cortes em educação, os cortes em pesquisa, e monta um programa para receber turistas aqui de saúde, que vão ser vacinados, que vão passar por cirurgias que são baratas, que tem uma recuperação rápida, por uma odontologia de primeira linha mundial. Exportamos odontologistas também aos montes para o mundo inteiro. Então pode fazer uma campanha lá nos Estados Unidos e falar: olha, vocês estão ferrados da saúde financeiramente, estão com problema aí, vem para o Brasil aqui, vocês vão ganhar vacina, vocês vão fazer um tratamento rápido e vão curtir uma boa praia, uma recuperação com futebol, cerveja, praia e outras coisas mais aqui que a gente pode oferecer, uma boa natureza enquanto a gente mantiver na fita crepe o que tem, mas aproveita, exporta também essa saúde que a gente tem aqui, a educação que a gente tem aqui. A gente já exporta essas pessoas, né? Por que não trazer? Sim, claro, perfeito. Os nossos talentos já vão, né? E esse é um problema, inclusive. Exato. Obrigado, Labson. Assim, eu ia... Normalmente eu termino pedindo recomendações de bibliografia, mas acho que a conversa de hoje já tá muito bem referenciada aqui. Se você quiser me recomendar mais fontes, site, conteúdo, vídeo, perfil em rede social, livro, enfim, qualquer material sobre o assunto, mas para variar, fui muito mais servido do que eu esperava pela conversa e só senti aquele quentinho ao longo dela toda é por isso que eu estava querendo conversar isso aqui mesmo. Obrigado. Você é um cavalheiro e é uma pessoa boa. Obrigado pela conversa. De fato, foi muito legal. Enfim, eu fiz alguns ensaios aqui que eu não tinha feito ainda. E vou então recomendar, já que você me dá o espaço, mais 2 amigos que estão com livros novos na praça. Um é o Christian Lynch, e esse livro que eu acho um colosso, Fundações do Pensamento Político Brasileiro. Eu acho que dialoga bem com essa ideia de falar sobre política externa, da perspectiva histórica e sociológica, né? O Christian é muito atento a isso, e é um livro que acabou de sair, está fresquinho. E esse outro, do Luiz Feldman, é um diplomata brasileiro, Mar e Sertão, é um livro de 2023, que eu também li há pouco tempo, e é um livro imperdível, que fala dessas vocações do Brasil para a introversão, não é? Para o sertão, e também para fora, para o mar, né? Como o Brasil vai alternando isso ao longo do tempo, no entendimento dele com prevalência do sertão. O Brasil é um país voltado para dentro, no fim das contas. Em outro, né? Com outra metáfora ele está falando disso. São 2 boas referências para quem quiser fazer essa conversa em termos mais abstratos, filosóficos, talvez. Maravilha. Obrigado, Zabson. Foi, de novo, um privilégio e um prazer poder ter essa conversa contigo. Obrigado demais, meu caro, e te espero aqui na minha terra. Sim. Para, como diz meu filho, comer bastante sorvete, pão de queijo, e eu acrescento café. Eu vou apresentar a vocês o melhor pão de queijo, o melhor café. Deixa comigo. Maravilha, é muita diplomacia. Obrigado. Obrigado.
Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu saio muito impactado com essa noção do quanto é uma via de duas mãos, né? O quanto a imagem que a gente projeta do Brasil lá fora também depois retroalimenta como os brasileiros se veem aqui dentro, né? Como se colocar como o país do futebol internacionalmente também não fez muita gente no Brasil querer ser jogador de futebol, discutir futebol, gostar de futebol, acompanhar a FIFA e as outras coisas pra gente fazer isso, né? Quanto da nossa autoimagem também não vem dessa imagem que a gente construiu, criou, tirou do nada, fez ali para as pessoas acreditarem lá fora e a gente também passa a acreditar naquilo. E acho que é um assunto bastante interessante da gente pensar e discutir, particularmente num momento como esse, mundial agora, onde a diplomacia brasileira está sendo, infelizmente, tão requisitada no mundo e está sendo exemplo, por bom e por mal, discutido por muitos países de como a gente está se comportando frente ao que está acontecendo. Como disse o Davison, eu espero muito que seja o momento do Brasil agir como gente grande e se comportar de maneira compatível com o seu porte, com o que pode fazer no mundo. Se você quer outras conversas como essa aqui e quer ter o privilégio de aprender tanto quanto a gente está aprendendo por aqui, é só se inscrever no canal, assim você recebe os próximos não ficção, inclusive adoro sugestões de nomes e temas para a gente trazer por aqui, e os vídeos regulares do canal feito por humanos para humanos. A gente se vê no próximo.